Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá, olá, bom dia, meus amigos, bom dia, Mauri, bom dia a todos aí, nossos queridos companheiros que estão chegando aí no nosso chat. Já temos perguntinha, que beleza. Tudo bem, Mauri? Bom dia, Miriam, bom dia, ouvintes. É uma alegria estar com todos aqui, apostos para aprendermos juntos sobre os domínios da mediunidade e tudo que nos traz André Luiz, através da Lavra de Chico, no livro Os Mensageiros. Muitas luzes, tanto é que a gente está aqui há anos, né, extraindo tudo quanto nos seja possível, a nossa percepção permite, trazemos luzes para os nossos dias, desassombrando a vida no dia a dia, né, Miriam? Fazendo Isso tudo ser aí, muito mais natural. isso aí. Meu amigo, hoje o dia está, ó, uma beleza de assunto. Estamos começando um novo capítulo, capítulo 30, em palestras afetuosas, e nós escolhemos, então, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, no item 3. Então, vamos nós. Você gostaria de ler, meu amigo? Posso ler assim, com alegria. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente
separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraças que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. É isso aí. Então, vamos... Já é do nosso... aí é nosso pontapé. Então, vamos orar, minha gente. Iniciando o nosso trabalho de hoje com muita alegria, vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare, né? Então, a figurinha do Jesus querido, hoje eu não estou no comando aqui, mas vamos orar. Pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a esse bom pastor que nos ampare, que nos dirija e que todos aqueles que aqui se acheguem sintam sua presença, Senhor, junto conosco, amparando-nos e também nos intuindo os melhores caminhos a seguir. Se conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bom demais, bom demais. Querido amigo, este capítulo, vou lhe dizer, ele fala de uma coisa que nós vivenciamos na nossa vida diariamente, ou seja, as nossas relações com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amores. Então, nós hoje iniciamos o Vicente nós começamos a falar que a Cecília começou a dizer que estava ali, o assunto era bem de admiração, né? Que cogitava uniões matrimoniais depois da morte. O Vicente ficou interessado, porque elas foram contar a história da Isaura, que se casou lá na colônia, e aí eles, nossa, a gente nunca tinha pensado, e eles se casaram e foram morar lá em nosso lar, veja bem, olha que coisa bacana, e você sabe que a Cecília quer ir para nosso lar, né? Você não esqueceu, não, né? Lê o capítulo anterior, gente. Vocês vão ver que a Cecília quer ir lá para nosso lar. E aí o Vicente vai dar, então, essa história aí. É como são felizes os que se casam em nosso plano, no plano espiritual. Acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Olha, ele tem algum caso. Gente, a gente gosta de uma fofoca. Faz parte da nossa natureza humana. Pequenas tricotagens. A Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, ou seja, do casamento, é preciso ter amado na terra. Isso muda toda a nossa perspectiva, movimentando os mais nobres impulsos do espírito para colher os júbilos dessa natureza. É necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente ao desejo do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem a morte. Nossa, é profundo. Isso deu pano para manga, viu, Amaury? Porque a pessoa aqui pensa muito, né? Então, a gente tem aí... Você gostaria de primeiro
responder as perguntinhas ou gostaríamos de dar uma andada aqui? O que você Eu acho que a prefere? gente pode andar aqui, porque o assunto por si só ele vai exemplificando e respondendo, mas depois a gente reforça, né? Aí com o apanhado geral. Então, vamos lá. Pode prosseguir, então, meu amigo. Então vamos lá, Analise. análise das ideias principais. O casamento nos planos espirituais. A expressão como são felizes os que se casam em nossos planos. Revela que existem, sim, formas elevadas de união no mundo espiritual, mas estas não se baseiam na posse, na aparência ou na atração carnal. Essas uniões são resultado de afinidades profundas, baseadas em valores espirituais, bem grifado aí, Né? sustentadas por respeito, compreensão e crescimento mútuo. Trata-se de um amor que não aprisiona, mas liberta e eleva. Isso Então, aí aí é o sonho, né? a gente já podia ir embora, né? Olha, dá muito o que pensar, eu garanto que vai unir muita gente em propósitos mais profundos, mesmo aqueles que somos interessados nas coisas ainda da matéria, mas você imaginar que a grande sustentação da alma, né, está em afinidades profundas, valores espirituais. Então, imagina, ajudar o outro na cruz e ser ajudado a conduzir a cruz, tendo por norte esses valores aí à nossa frente. Olha, é uma lua de mel constante. É. Mas você veja que, como a gente viu na semana passada, que o casamento é uma união, é uma questão de progresso na marcha da humanidade. O Kardec pergunta se isso era uma união permanente de dois seres, mas aí os espíritos dão uma escorregada, não falam da permanência, mas falam que é uma questão do progresso moral deste espírito que está aí andando no caminho, né? Vamos dizer assim, no caminho para se aperfeiçoar. Além dessa, a condição para essa felicidade, a Aldonina vai explicando. É preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Ou seja, ninguém vai alcançar essa felicidade espiritual por acaso, sentado esperando tudo cair no colo. Não adianta a gente fazer esse tipo de coisa, porque há um trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo. Senão, o que seria a reencarnação? Senão, um processo de melhoria da gente. Então, é preciso semear na experiência terrena. A gente não está aqui por acaso. Acaso talvez seja uma coisa que é só na matéria que a gente fala. Ah, por acaso encontrei fulano. Ah, por acaso aconteceu o acidente. Ah, por acaso talvez seja só essa coisa aqui na matéria, né? Porque não existe acaso no universo, né? Então há todo um planejamento. Nós não viemos aqui por acaso, né? Então o amor, que é o mote hoje do nosso estudo, o amor verdadeiro ele vai além dos interesses pessoais de quem quer que seja. E ele não se resume ainda a esse prazer apenas sensual. Ele envolve renúncia, compreensão, fidelidade e também espiritualidade. Eu tenho hoje a grata satisfação de rever ou ter algum ente querido que está retornando à matéria, como meu sobrinho. E aí eu estou muito feliz. E a gente sonhou, tanto a mãe quanto eu sonhamos com a família, com os entes queridos, vindo trazer esse espírito ao nosso convívio
de volta. Então, é uma felicidade muito grande. Então, a gente compreende que a lei, a gente não retrograda, né? Na lei, a gente não retrograda, mas a lei é de causa e efeito, né, Amaury? Não tem jeito, a gente tem que vir aqui dar assim, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali, né? E olha que ainda essas condições nos são impostas, né? É tão bacana, é tão bonito, né? Você imaginar o seguinte: olha, em tudo tem consequência. Para você ter esse presente que vai receber na espiritualidade, como é o caso em questão aqui, de sermos, de nos ser permitido aquele amor verdadeiro, aquele que é calcado nos valores espirituais e realizado na espiritualidade, você poder se unir, na verdade é consequência de quando você movimentou os mais nobres impulsos do espírito enquanto esteve encarnado. Então, não adianta pensarmos assim, não, quando eu estiver no mundo espiritual, eu vou me interessar pelas coisas do espírito. Agora não tem jeito, agora eu tenho que pagar boleto, eu tenho que atender os reclames da matéria, eu tenho que me envolver, eu tenho que me enxafurdar por aqui, porque não adianta eu viver com a cabeça no mundo da lua. Isso não faz parte desse mundo material. Cara pálida, faz parte, sim, né? Existem as coisas pertinentes a esses tais códigos sociais de convivência, né? Como, por exemplo, pagar boleto, né? Ter filhos, né? Limpar a fralda e fazer essas coisas que são pertinentes à matéria. Agora, enquanto se está aqui tendo a consciência que já temos, né? Apesar de estarmos bem mais próximos da nossa origem, da nossa criação, que da nossa destinação, que é a perfeição, e muito longe disso, o exercício que temos que fazer para merecer esses amores, esses presentes para a alma, tanto aqui quanto lá, passa sim pela compreensão da evolução desses impulsos, né? A gente tem que estar convivendo com os apelos da matéria, mas como uma imposição, como forma de aprendizado, para que a gente vá libertando o espírito, né? Senão, não vai dar certo. A conta não vai fechar. Não fecha. Mas você vê o nosso texto, o nosso evangelho de hoje fala exatamente sobre isso, né? Deus não faz. A gente precisa viver na sociedade e se atraindo mutuamente, a gente consegue ter os nossos pais para cuidar de alguém, para fazer com que ele quis que fossem dois a cuidar dos filhos, né? A cuidar dessa prole. Então, é muito interessante isso. Mas eu vou responder aqui ao Caboré de Paraty, Rio de Janeiro. Ele pergunta assim: quais são os trabalhos disponíveis nas colônias espirituais, de uma forma genérica? Ele quer que a gente responda para ele de uma maneira simples, coesa. Filho, tem coisa para caramba para a gente fazer lá, viu? Vou contar para você. A gente desencarna e a gente precisa se restabelecer após o desencarne. E a gente continua sendo o mesmo, né? Se a gente for uma pessoa que tem disposição para trabalho, gosta de ajudar, sabe alguma atividade, a gente não perde aquilo que a gente já aprendeu. Então, faz parte das nossas, o que nós já adquirimos, já desenvolvemos muitas virtudes, né? O nosso aprendizado. Então, é no auxílio mútuo que a gente vai na espiritualidade trabalhando. Então, mas o trabalho lá não é assim. Eu sou pedreiro, eu queria construir. A construção é de uma forma diferente. Eu sou cientista, eu quero fazer pesquisa. A pesquisa também é de uma maneira diferente, né?
primeiro a gente tem que dar, quando André Luiz chega lá em nosso lar, ele falou, eu sou médico. E o que eles fizeram com ele? Ok, beleza, você como médico da terra, agora toma aqui a vassoura, meu amigo. Então, o que a gente precisa é trabalhar as nossas boas e más inclinações, né? Vamos dizer assim, né? Ali, as atividades incluem saúde e cura, hospitais, casas de repouso. Então, já começa hoje a fazer visitinha aos asilos, já que você gostaria de trabalhar em alguma coisa desse tipo, para você se entender um pouquinho sobre essas coisas que são diferentes daqui da matéria, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Aí o lavrador também quer dinheiro, ele planta na terra, né? A questão do pés de café, né? Que você falou, né, Mauri? Então, nós estamos aqui para isso. Então, tem várias coisas. A gente pode trabalhar na área da educação, do aprendizado, dos serviços de manutenção, trabalhados em assuntos de manutenção de estrutura física da colônia, né? Que é feito de uma matéria espiritual. Mas, para isso, você tem que ter novos conhecimentos, e isso precisa. É construção, agricultura, organização, assistência de resgate de espíritos. Então, são muitas o trabalho, né, que a gente precisa lá fazer. A gente vai trabalhar também na área de comunicação, de mediunidade, a gente vai a mesas mediúnicas. Então, tem planejamento reencarnatório, enfim, a gente tem muito o que fazer, mas para isso temos muito o que aprender, né? Antes de mais nada, né? A Mauri gostaria de falar alguma coisa para o nosso querido Caboré de Caboré, Paraty. o Caboré é nosso irmão lá de Paraty. E também a todos nós aqui que estamos aprendendo, e poderíamos dizer o seguinte, que a espiritualidade, a divindade, não poupa esforços para que a gente evolua. E tudo guarda relação, até porque nós vamos constituindo a nossa individuação, como nos define muito bem Joana, esse aprimoramento, essa constituição de nós mesmos. Então, toda a nossa bagagem, ela nos acompanha. Na encarnação, temos alguns véus que nos impedem de lembrar o passado, por pura bondade e generosidade divina, aliás, num procedimento pedagógico que tem tudo a ver, né? Nos ajuda a manter os olhos naquilo a que a encarnação está destinada. Vamos evoluir aqueles valores que a encarnação nos reserva. Agora, na espiritualidade, existe um afã, né, justificado, mas que temos que disciplinar, temos que controlar. Nós estamos tentando colocar a divindade e tudo e todas as alternativas que vamos ter na vida eterna ou da vida eterna, colocar na nossa caixinha, definir o que não temos condições de compreender, colocarmos em nossas palavras e aprisionarmos aqui na nossa caixinha, e talvez até no afã de querermos encontrar uma ordem de formação, enfim, aprisionarmos a nossa capacidade de compreensão. Então, é indispensável que a gente pense que tudo guarda continuidade. Na espiritualidade, e tanto quanto aqui, o interesse maior não é fazer do Amaury, da Miriam, pessoas com uma coleção tão grande de diplomas que não vai caber na parede, e nem ter uma conta bancária que ele não vai saber somar. Vai ser o seguinte, valores morais. Esse é o objetivo. Então, a Miriam trouxe muito bem. Para os valores morais que interessavam aquele médico, né, com toda a autoridade de um médico dentro de um hospital, a autoridade máxima, porque ele se sentiu naturalmente
impelido a oferecer os seus préstimos, né? E ali ele já estava fazendo um exercício de humildade, de compaixão pelos necessitados, mas a necessidade era maior para ele. Esse espírito precisava compreender outras coisas. Ah, você é médico, cirurgião famoso, então não, não, bisturi não, toma aqui uma vassoura. E da mesma forma vai ser para nós. A divindade não poupa esforços para que a gente continue aprendendo. E nesse caso aqui, como tivéssemos manifestado nobres impulsos do espírito, o que seria? Hoje, exatamente hoje, você se decidir em enxergar no seu companheiro, na sua companheira, ou na sua futura companheira ou companheiro, os valores que interessam para o espírito. Olha, né? Aqui, esses valores somados, esses interesses despertados, vão me constituir espírito mais desapegado daquilo que a matéria oferece. Eu vou ter, sim, as suscetibilidades, vou estar influenciado pelos apelos da matéria. Vou ser pai, vai ser mãe, vai ter suas necessidades de ordem sexual e tudo mais. Porém, na visão do que interessa para a evolução do espírito, né? A visão de que contempla-se o tempo todo a necessidade da evolução espiritual e não a sofisticação, né, dos interesses materiais. Eu vou, Severino Bionson de Campos, Santo Agostinho, Belô, Minas Gerais. Eu espero que também tenha sido contemplado aí com essa resposta, mas a gente, quando desencarna, ainda é o mesmo, tá? A gente não vira santo. A gente ainda O que a gente tem, o que a gente tem aqui são alguns véus, né, desnecessários para a encarnação. Agora, a nossa bagagem, ela continua. Agora vai pensar assim, não, mas será que só não estão escondidos todos os meus grandes valores? Pode ter certeza que não, né? Pode ter certeza que não. Se você está aqui suscetível dessas coisas todas, é porque você precisa se desgarrar de valores que já deveria ter se desgarrado, talvez algumas encarnações ou milhares de encarnações para trás, e você não consegue. Então, a gente viu aqui, voltando aqui ao nosso texto, o casamento no plano espiritual, e estamos aqui na segunda parte, a condição para essa felicidade, né? E a gente vai continuando aí na análise do texto, né? Porque é um parágrafo excelente, né? Para colher os júbilos dessa natureza, continua a nossa querida Aldonina, é necessário ter amado com alma, o que se consagra exclusivamente aos desejos do corpo, não sabem amar além da forma. Então, o casamento no plano espiritual é fruto de afinidade moral, não apenas de atração. E a felicidade nas uniões espirituais depende do amor vivido na terra com elevação. Ela fala disso. E o amor meramente carnal não sustenta laços espirituais duradouros. Isso a gente percebe isso. Então, quem ama apenas o corpo não sabe amar além da forma. Então, ali a diferença entre o amor do corpo e o amor da alma. Então, a frase: os que se consagram exclusivamente ao desejo do corpo são incapazes de sentir profundas vibrações espirituais de amor. Você teria aí mais alguma coisinha para falar? Olha, esse assunto ele suscita, né, as mais incríveis prosas e esse chamamento aqui que a Aldonina nos presenteia, né, ao mesmo tempo um norte muito claro, explicitado para todos nós, né, em todas as relações. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo
são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Ou seja, o verdadeiro amor, né? Aquele que contempla a alma. Aos que tanto falam os poetas e que vivem buscando aí os sonhadores, na verdade, é um prenúncio, é uma percepção de que existe sim esse fator, existe esse caminho maravilhoso, né? E passa pela simples, né, decisão de você temperar a existência, né, deixando um pouco de lado os valores e os apelos da matéria e colocando sim a poesia, colocando sim a espiritualidade, essa visão de eternidade. Se você vai se perpetuar, isso vai ser eterno, né, junto a essas almas queridas, essas tais almas gêmeas, que não existem, né, mas é uma forma de definir, é um presente, é uma visão. Do mesmo jeito que existe o fogo eterno do inferno, na verdade é uma sensação que o espírito tem. Aquele sofrimento dura tanto, né? Dura tanto e parece para o espírito ser eterno. E para nós, na nossa visão aqui, esse despertar para os valores da alma e os valores de que podemos sim ter um amor eterno, é a mesma sensação. Então você vai passar pela sua existência de espírito colecionando almas, né, nos seus relacionamentos, aqueles que contemplaram profundas vibrações e que permitiram evolução. Esse é o verdadeiro sentido, né, da trajetória do espírito, essa percepção. A gente percebe isso, né, é o que contempla a nossa racionalidade. Isso me fez lembrar de uma história, só um parênteses, né? Eu sempre tenho alguma história, né? Aí tem uma amiga nossa, né, que é espírita, muitos anos, né, trabalhadora incansável, maravilhosa. E quando se falava dessas questões, das uniões, né, ela, ai, graças a Deus, quando eu morrer, não vou precisar ficar com aquela mala. Ela chamava mala o marido, tadinha. Eu falei, ai, minha querida, sabe por quê? A felicidade conjugal verdadeira, ela não nasce de desejo físico, mas do amor vivido com alma. Então vai ter que reencarnar novamente como ele, como um filho, como um parente, não tem jeito. A lei é de causa e efeito. E é nela que a gente precisa entender, né? O casamento no plano espiritual não é uma simples continuidade desse vínculo que a gente tem na Terra. Isso é verdade. Mas ele resulta de uma construção amorosa muito mais elevada. Não tem como a gente escapar desse nosso processo, né, de aperfeiçoamento. Aí, até que um dia a gente vai amar não só uma pessoa apenas, mas a gente é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente ame o outro, mas ame o mais outro, o outro. Enfim, o amor é muito diferente, né? A gente está num processo, talvez, de aprendizado do que seja o amor, né? Como é que é o amor nosso? É apenas o amor na matéria ou a gente já consegue ver o próximo como nós mesmos? Isso é bíblico, é Jesus que nos traz essa lição de amar o outro como a nós. Né? Então, ainda nebuloso, vamos dizer assim, para nós, né? Esse conceito que é amar com mais integralidade, com maior amplitude, enfim, é difícil, né? Então, todas essas relações com princípios da doutrina vai ensinando, dialogando diretamente com a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. Vivemos, fomos criados simples, ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos, tá? Não sou eu que estou falando, não. É o Livro dos Espíritos que fala. Nascemos simples, ignorantes, para a perfeição. Então, isso muda tudo. Muda por quê? Porque
eu ainda sou incapaz de ver o outro fazendo besteira e não falar que ele está fazendo besteira. Eu ainda não sou capaz de não jogar pedra naquele que está fazendo, entendeu? Enfim, eu ainda sou orgulhoso, ainda sou prepotente, ainda sou esse cara que ainda precisa ser melhorado, né? Então, dialoga, o nosso texto, ele traz, suscita isso, a lei de causa e efeito. Então, se você amorosamente, amor de fato, com alma, com coração, vocês vão se reencontrar. Eu tenho um filho que já voltou para a pátria espiritual. Eu acredito que o amor vai fazer com que a gente nos encontre novamente. Mas você sabe qual é o meu sentimento? Eu vou dar um tapa na bunda dele. Olha só, porque a criatura não obedece. A mãe falou: toma cuidado, leva o casaco, olha o nariz, olha, bota a coisa, não sei o quê. Não. Mãe é um perigo, né? Mãe Mãe é diz um que quando mãe faz oração, tem corre-corre no céu. Então, tadinho vê lá o dele. que você fala, hein? Vê lá o corre-corre que você vai provocar com essa vibração aí. Ele nunca que vai querer me encontrar, né? Não, é provável que não, até porque, né? Eu, hein? A Ele era vibração é bravo, tensa. mas o Mas a meu amor é relação com imenso por ele, a imenso. relação com os princípios da doutrina espírita são plenos, né? Aliás, tudo aqui concorre para que nós retiremos os véus desse turbilhão em que a gente vive e coloquemos, né, na conta da simplicidade dos objetivos da existência, que é sermos perfeitos e encontrarmos em todas as vicissitudes, né, em todos os sofrimentos, em todas os nossos perrengues familiares, profissionais, sociais, tudo aquilo que nos suscita contrariedades, estão ali, né, os perrengues necessários para que a gente vá lapidando o espírito, o homem vá se constituindo pessoa melhor a cada existência e vá sublimando isso. Então, entender que tudo ao nosso redor são processos pedagógicos para contemplar isso que a gente está tratando aqui. É exatamente essa sublimação em valores que satisfazem o espírito. E que hoje aqui, né, envolvidos pela matéria, nós temos breves ou leves sensações de felicidade, que é quando você encontra num diálogo com a sua cara metade, por exemplo, né, aqueles papos que contemplam esse amor eterno, essa, essa convivência com coisas muito mais leves, coisas que contemplem a alma e não a matéria. Então, nós somos, sim, atraídos a isso, gostosamente, né? Então, nós temos a dica, temos o norte e temos, na doutrina dos espíritos, essa relação, essa explicação. Por que é que a gente sente esses prazeres todos? Por que a alma se sente enlevada quando encontra essas afinidades profundas, né? Com as quais a gente tem a preferência de convívio, de trocar ideias, bater papo, permanecer, ficar longas e longas horas batendo aquele papo gostoso. Isso tudo tem uma explicação muito lógica, muito saudável e alentadora, né? Conhecendo isso, olha só que bacana. Você ter a certeza de que essas sensações elas encontram um eco na eternidade, sim, na eternidade do mundo espírita, do mundo espiritual, ao qual nós podemos sim ter esses relacionamentos que são trazidos aqui hoje, né? É isso mesmo. Se a gente entender que a evolução do espírito não está parada, né? Se a gente entender que até as coisas ruins que nos acontecem, nos ocorrem, é para que a gente possa dar uma paradinha e analisar o que está acontecendo num aspecto
mais amplo, se a gente tiver um pouco como é que se diz, de ajuda, vamos dizer assim, né? Aí esses valores realmente vão estar mais propensos a nos auxiliar para a gente evoluir um pouquinho mais. Então, não, vou perdoar, melhor. Então, alguns valores a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada, como amor, como serenidade. Muitas vezes, dizia Chico Xavier, tá brigando, tá falando, bota água na boca e não bebe. Por quê? Porque para você não ir na jugular do outro. Sim, né? Então, é um processo ainda, né? Então, nesse capítulo aí, eu trouxe de novo essa questão, porque achei que a gente falou no finalzinho do nosso programa lá, e eu achei que a gente poderia ainda tirar um pouquinho de caldo desse nosso discurso aí, que o Emmanuel vai trazer, né? Inclusive, Emmanuel tem coisas fantásticas sobre o casamento, né? Tem casamento, uniões estáveis, naquele livro Vida e Sexo, ele vai falar sobre o casamento, as uniões permanentes dos seres, né? Então, isso implica em regimes de assistência mútua, né? De um confiar no outro, de um ser o companheiro de fato do outro. Eu falo assim, é aquele que fala e o outro completa a frase, sabe? Então, são situações da própria existência, né? Então, na pergunta 179 de O Livro O Consolador, está lá, no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos, porque quantas pessoas não querem se casar? Né? Não quero me casar, vou ficar aqui com a minha mãe, ama tanto a mãe, o pai, e vou tomar conta deles, enfim. Então, o matrimônio na Terra, diz lá o Emmanuel, né? É sempre um resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando as entidades não possuem indispensável educação para manejar suas próprias faculdades. Ou seja, a gente pode não evoluir, e aí a gente não é capaz de saber que aquilo é bom para a gente. E os espíritos sabem que as relações humanas, um com os outros, vai fazer com que a gente progrida melhor, que a gente caminhe melhor, que a gente não... A solidão não é uma boa conselheira. Mas eu vivo sozinho, está ótimo, assim, desse jeito. O isolamento, Deus não nos fez para o isolamento. Ele nos fez para a sociedade. Né? Ele não nos fez para que a gente ficasse, vou ficar na casinha, fechadinho. Não vai. Então, a gente tem compromissos conosco mesmo e com os próximos, não é isso, Mauri? Olha, é como você se classificar como uma pessoa super paciente, né? Porque não consegue se incomodar com nada. Mas onde é que você vive? Eu vivo numa cabana à beira de um rio, uma sombra. Não tem nem mosquito lá, só tem sombra, aquele rio passando. Eu vivo sozinho, não tem nada que me ponha à prova. Aí, cara pálida, como é que você vai desenvolver valores? Mas eu já posso tê-los. Olha, se você os tivesse, estaria sendo submetido a outros ditames em outros lugares. Porque tudo na existência tem um fim útil. E não é exatamente o de constituir fiscais da natureza, né, como se costuma dizer, né, pessoas que vivem só na contemplação, achando-se descolados. Né? Então, na verdade, tudo tem um fim útil, então estar exposto às contrariedades
ou está sendo amparado, como no caso aqui sugere a pergunta, nos casamentos, nas uniões, em que você coloca a sua ignorância em xeque, você coloca exatamente, você se expõe aos seus familiares, ao seu cônjuge, e assim consegue evoluir, né? Tudo tem um fim útil, e o fim, a resposta vai estar sempre na métrica da evolução moral, útil para a evolução moral do espírito. Eu até fiz esse questionamento. Se hoje a gente desencarnasse, nosso vínculo afetivo nos acompanharia? Só os vínculos afetivos. Só o amor de verdade. Então, o casamento é uma instituição divina destinada à educação do espírito. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um avô, uma avó, enfim. Então, está ligado muito a essas questões da prova, da expiação, que a gente ainda está no mundo de provas e expiações. O casamento oferece um terreno fértil para o enfrentamento de imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, a intolerância, as dificuldades e os desafios do dia a dia. A dois funcionam como escolas que forjam o caráter e o ensino, e também renúncia, muita renúncia. Aí eu vou deixar. Eu lembro que quando da minha infância, as pessoas da minha casa nós tínhamos pouca alimentos, porque a gente não tinha, não que a gente não tivesse recurso, mas não tinha abastecimento. Eu sou do tempo da construção de Brasília, então eu era pequena e a família então falava: ela é pequena, ela precisa comer, nós não precisamos comer. E eu não sabia o que era aquilo. Hoje eu entendo, né? Eles deixavam de comer para que eu comesse. Então, hoje eu entendo essa questão, mas a renúncia em caráter de amor. Então, são pessoas extremamente generosas, amorosas, que estão junto conosco. Então, há de se ter um olhar mais de compreensão para aquele que anda junto conosco, talvez esteja doente da alma. E aí a gente às vezes fala: mas você é um preguiçoso. Será que não seria uma depressão? Será que esse olhar nosso não poderia ser diferente? Eu vou te dar um tapa, vou bater em você. A violência talvez não seja uma coisa que deva ser extinta entre as relações. Coisas que a gente precisa né, olhar, né, e ver que precisamos desenvolver virtudes. Né? Então, convivência íntima, diária, estimula a prática de paciência, de caridade, de perdão, de dedicação, de amor incondicional. Como é que a gente não tem amor incondicional pelas coisas maravilhosas que Deus nos dá, chamados filhos? Né? A gente acorda cedinho, já arruma roupinha, já leva para a escolinha, a gente se sacrifica, a gente trabalha de sol a sol, mas a gente tem sempre um lugarzinho ali para eles, um lugarzinho, né? Mesmo, estou morta, não aguento mais nem olhar. E, mãe, pronto, acabou. Falou a palavra santa, mágica, a gente, o que é? Né? Então, é uma coisa assim, tipo assim, né? Que a gente se dá com amor e com carinho para aquele que ali nos solicita o amparo, nos solicita caridade, perdão, generosidade, né? Então a gente tem que ser generoso. Um pai, uma mãe que necessita da gente, nós vamos envelhecendo e esses nossos queridos, amados do coração, não vão ser abandonados. A gente vai lá e vai fazer a nossa parte ao contrário. Agora, quem é pai e mãe do pai e da mãe somos nós. Né? Não é bem assim, a maioria. A gente aí acaba, né? Então, são uniões de almas, que frequentemente o casamento é uma família. Reúne espíritos em vidas passadas. Tivemos muitos débitos, laços afetivos a serem reajustados. Então, como reajustar? Só o amor. Paulo dizia, né, que o amor é que
Se não tiver amor, não adianta nada, né? Em tudo na vida, né? Então, é a oportunidade de reconciliação, o progresso conjunto. Então, a instituição matrimônio é vista como um instrumento de Deus para o progresso moral e espiritual de cada indivíduo, não é isso, querido Amauri? Falei muito, hein? Cruz credo. Você fala bem. Sem a família, né, seria, como diz a obra, como diz Kardec, a recrudescência do ser humano. Porque nesse contato social ali, miúdo, né, onde as pessoas participam-se das suas mazelas, das suas limitações, né, das suas impossibilidades, é nesse atrito todo, nessa busca que pede labor, que pede acertos e erros, né, e sabemos que muitas vezes os ingredientes provocam muito mais erros. Então, a necessidade de desenvolver esses laços afetivos, através dos laços afetivos, você desenvolver paciência, tolerância, perseverança, como em outros segmentos da sociedade, você também é chamado a fazer isso. Como, por exemplo, no trabalho, né? Para levar o fio metal para casa, você também tem que ter tolerância, paciência, perseverança. Então, a gente tem que compreender que no lar é um momento importantíssimo, é um espaço importantíssimo onde se resolvem as rusgas passadas de maneira a promover a reconciliação pelos laços consanguíneos, no caso de pais e filhos, e no caso de cônjuges, olha, a convivência miúda, o despertar para valores da alma, quais sejam o apreço, tanto quanto ele for mais espiritualizado que materializado, mais eficiente, maior vai ser esse desgarramento dos interesses da matéria. E é muito comum a gente ouvir, né, de certos casais que passam uma vida inteira, por vezes, de sofrimentos, chegam ao final da existência, eles não têm mais aquela visão dos sofrimentos, a não ser como uma lembrança, como se fosse um troféu. Mas eles já estão sublimando os valores que conquistaram, né? É comum a gente ver as pessoas tratando-se com carinho no final de uma existência. Por quê? Porque ela foi exitosa nesse sentido. Olha, houveram as refregas, mas mantiveram-se o norte, os dois mantiveram-se ali firmes no propósito da evolução. E é dessa forma que a colheita é inevitável, ela é positiva, né? E que dirá das almas gêmeas? Eu fico perguntando essas coisas, viu, Amaury? Hum. O que será das almas gêmeas? Você sabe que o Livro dos Espíritos responde? As almas que se devem unir são desde sua origem predestinadas a essa união. Tem cada um de nós, em algum ponto do universo, a sua metade, a que um dia haja fatalmente de unir-se? Ai, que maravilha! Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupem, isto é, segundo a perfeição que adquiram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nasce todos os males da humanidade e da concórdia resulta uma felicidade completa. Olha que maravilha! Aí, você já viu, né? Eu fui de novo no texto e lá estava escrito assim: os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações de amor sem a morte física. Então, o que mantém a união do corpo é o corpo ou são os valores?
A gente tem que refletir sobre isso, porque assim, lá, como Emmanuel coloca lá nesse livro, é esse livro que eu queria falar aquela hora, Vida e Sexo, do Emmanuel, ele diz lá que o amor que liberta não aprisiona, educa para que o ser descubra a si mesmo. Então, a gente volta àquela questão que o Amaury gosta muito, não é, Amaury? Da gente se conhecer, do autoconhecimento, né, Amaury? Olha, essa é uma viagem aqui, todo espírita, né, tem aí um mapa bem desenhado, né? Pratique você essa busca do autoconhecimento, que é o grande facilitador da doutrina, e você vai encontrar razões de sobra para ir contemplando os interesses do espírito e cada vez menos os da matéria. O que a gente precisa entender é que tem muitas uniões que vão para o brejo, né? Hoje eu não quero, eu vou me casar, mas se não der certo, eu separo. Então não existe coisa. O Vivaldo tem esse livro bacana, que é A Constelação Familiar, que a dona Joana de Ângeles é que vai falar com a gente. Ela tem questões muito interessantes sobre a alma, sobre o ser, sobre o self, né? Essa questão de nós mesmos, né? É bem profundo, inclusive. Muitas uniões naufragam porque são baseadas em carências. As verdadeiras prosperam porque são baseadas em maturidade. E quanto mais o espírito cresce, mais ele aprende a amar sem a posse. Então a gente ainda é carente, né? Carente, aderente, horroroso. Quer tudo para si, ou egoísta, né? Então, como transformar o nosso amor em amor de alma? Então, continua nesse outro livro, O Ser Consciente, também, da dona Joana de Ângeles. O casal ou a união verdadeira não é onde dois se completam, mas onde dois se ajudam e crescem. O amor que é só desejo se desfaz com o tempo, mas o amor que nasce do espírito transforma o tempo em eternidade. E quem aprende a amar na terra, prepara-se para amar sem fim no céu. Olha que beleza! Dona Joana. Está aí o mapa. Está aí uma. Aí. É Como isso que diz você você, falou. podemos ir para casa depois dessa. Olha, está aí o GPS. Acabou-se. Né? Pode ligar aí o Pode Maps, desligar, o até Waze, logo. Foi faz, né? formidável. É só dar um play e seguindo a viagem. Seguindo em frente. Mas a gente tem essa necessidade, essa carência, e a gente realmente precisa entender isso. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra. Porque eu já tive muito pai, muita mãe, muito marido, muita esposa, muitos filhos, enfim. E os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes do grupo, elementos mais rebeldes ou estacionários, porque quando você vê alguém que você ama no caminho errado, você vai fazer de tudo para tirá-lo daquele caminho. Você sabe que ele está cada vez mais sofrendo. Então, a gente, por amor, a gente vai atrás sempre desse, né? Então, edificando, conquistando amor, sabedoria. Então, é uma maneira natural que esses núcleos se dilatem. E à medida que se aproxima da compreensão de Deus, do onipotente, do onisciente, a gente alcança a luminosidade no plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis desse ser infinito que somos todos nós, né? A Mauri, eu já me despeço e deixo aí o restante para você, porque este aqui é que é o cara, é o nosso modelo e guia. Olha, os esforços da divindade são, como a gente vai vendo a cada leitura, sempre gravitando em torno desse
esse assunto, que é a oportunidade. Nós temos 100 anos de portas abertas, cada um ganha de presente isso daí, alguns voltam antes, e já tem até alguns que estão voltando depois desses 100 anos. E a gente só tem que fazer bom uso, né? Compreender que não estamos aqui para ser punidos. Essa já é uma página virada, né? O Espiritismo veio nos mostrar que não existe esse Deus punitivo. Existe um Deus que oportuniza. E existem filhos, existem aqueles estudantes, os aprendizes, que são mais dóceis ao aprendizado, fazem escolhas corretas, né? Dedicam-se ao aprendizado com afinco. Então, esses têm facilitados os caminhos, né? A compreensão de que a gente segue em frente, dóceis ao aprendizado, é a tarefa que nos cabe. E é por isso, então, que a gente vai se encaminhando e agradecendo a esse que está, a esse que está em nossos corações, ainda de forma muito tímida, mas trazendo, sim, a gratidão da divindade em nossos corações. E dessa forma, permita, mestre amado, que estejamos, sim, sempre unidos no propósito do aprendizado e de colocarmos em prática tanto quanto o nosso empenho nos seja possível trazer no nosso dia a dia esse amor presente, esse amor que nos exemplificastes. Que a sua paz inconfundível nos envolva a todos nessa semana que se inicia e estejamos sempre unidos neste propósito. Que assim seja.